Boa noite. Na Alemanha, Lula diz que não desistiu das negociações do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Você vai ver também. Lula diz que vai insistir em tentativa de acordo do Mercosul com a União Europeia. A Alemanha, segundo declarou Olaf Scholz, apoia o acordo entre os dois blocos. O primeiro-ministro alemão disse que acredita que será possível ter maioria dentro da União Europeia. No primeiro compromisso no Palácio Bellevue, o presidente Lula se encontrou com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. Diante das câmeras, passaram em revista as tropas e, a portas fechadas, conversaram sobre a relação entre os dois países. Lula depois visitou o Conselho Federal Alemão, a Câmara Alta do Legislativo do país. O presidente e o primeiro-ministro, Olaf Scholz, almoçaram juntos. E em seguida, Lula teve o principal compromisso da viagem, a assinatura de acordos de cooperação em áreas como ciência, tecnologia e transição energética. Na Chancelaria Federal, que é a sede do governo alemão, Lula e Olaf Scholz deram uma entrevista coletiva. Eles foram questionados sobre as negociações em torno de acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. No sábado, dia 2 de dezembro, o presidente francês Emmanuel Macron declarou ser contra o acordo, chamando-o de antiquado. Nesta segunda, 4 de dezembro, o presidente Lula afirmou que não vai desistir das negociações. Abre aspas, enquanto eu puder acreditar que é possível fazer esse acordo, eu vou lutar para fazer. Porque, depois de 23 anos, se a gente não concluir o acordo, é porque eu penso que nós estamos sendo irrazoáveis com a necessidade que nós temos de avançar nos acordos comerciais, políticos e econômicos. Fecha aspas, diz Lula. Na América do Sul, o acordo com a União Europeia sofre resistências do atual governo argentino. Mas integrantes do próximo governo de Javier Milei dão sinalizações positivas. Neste grupo está, por exemplo, a futura ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino. A Alemanha, segundo declarou Olaf Scholz, apoia o acordo entre os dois blocos. Scholz disse que acredita que será possível ter maioria dentro da União Europeia. Durante o discurso, o chefe de governo alemão disse que a preservação das florestas é uma prioridade. Também falou sobre a necessidade de defesa das democracias. Citou o ataque à sede dos três poderes no Brasil, no dia 8 de janeiro, e classificou as imagens da invasão como chocantes. Disse que a Alemanha e Brasil pretendem juntos combater a desinformação e o ódio. Sobre o conflito no Oriente Médio, Olaf Scholz afirmou que Israel foi vítima de um ataque terrorista e tem o direito de se defender. Ele afirmou ainda que a ajuda humanitária a Gaza precisa ser duradoura. O presidente Lula também afirmou que o Hamas cometeu um ato terrorista contra o Estado de Israel. Abre aspas, o dado concreto é que houve, efetivamente, por parte do Hamas, um ato terrorista. Além de terrorista, irresponsável, porque quem está pagando o preço é o povo palestino inocente. São mulheres, são crianças, são 15 mil mortos, dos quais quase 7 mil crianças e 80% crianças e mulheres, além de 7 mil desaparecidos. Fecha aspas, disse. Lula criticou a ONU e o Conselho de Segurança. Os conflitos que estamos vendo na Rússia
e na Ucrânia, o conflito que estamos vendo entre Israel e a faixa de Gaza não é nada mais, nada menos do que a irracionalidade do ser humano. E quero dizer para vocês que tudo isso acontece porque a ONU não está cumprindo com o papel histórico para o qual ela foi criada. Fecha aspas, afirmou Lula. Sobre a próxima cúpula do G20, que deve ocorrer no Brasil, o presidente Lula reafirmou o convite ao presidente russo Vladimir Putin. Na mesma entrevista, Olaf Scholz disse que a Rússia viola a Carta das Nações Unidas e o direito internacional por ter invadido o território da Ucrânia. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.